Olá a todas e todos, bem-vindos ao podcast Café Consciência, uma iniciativa do Bioclima com apoio da Unesp e da FAPESP. Nós vamos falar sobre ciência, biodiversidade e como as mudanças do clima podem afetar o nosso dia a dia. Eu sou Daiane Carreira, bióloga e pesquisadora. E eu sou Gabriela Andrieta, filósofa e comunicadora. Prepara o seu cafezinho que nós vamos começar. O convidado de hoje é o professor Dr. Tadeu Siqueira. Tadeu é professor do Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro, estuda como a biodiversidade é estruturada e como responde às mudanças ambientais naturais e causadas pelo ser humano. Atua nas áreas de ecologia de metacomunidades e ecologia quantitativa. Sua pesquisa integra dados de campo, experimentação, modelagem estatística e síntese para compreender os processos que sustentam a diversidade biológica em rios e riachos. Tadeu passou 2 anos na Nova Zelândia e nos contou que tinha como hobby andar de bicicleta por lá. É o mais recente pesquisador principal do Bioclima e coordenador de integração do centro. Muito obrigada, Tadeu, pela participação hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tadeu, você é biólogo de formação, tem vários trabalhos envolvendo algumas espécies de insetos em rios e riachos, mas tem uma coisa que sempre permeia aí todos os trabalhos que você faz, e você é conhecido por isso também. A estatística, análise de dados, o terror da graduação. Me diz como que esse interesse surgiu, se foi por uma necessidade ou se você realmente gostava disso, como foi o caminho até aí? Eu comecei como um estudante típico de biologias, eu estudei em São Carlos, e lá já tem foco grande em ecologia, e eu gostava de fazer campo, né, então gostava de passar tempo perto do riacho, coletando bicho, aí a coisa foi ficando mais profissional, eu comecei a aprender, a identificar esses bichos, né, estava naturalmente num laboratório, cujo foco de pesquisa era esse. Então eu passava muito tempo ali, me divertindo, achava fantástico, né, aprender o nome das espécies e entender um pouquinho da biologia. Então eu passei muito tempo fazendo trabalho de campo e mais tempo ainda identificando os bichos atrás da lupa, né. Aí com o tempo eu fui percebendo que aquele conjunto grande de dados que eu estava coletando e aprendendo a identificar, eu não ia poder representar aquilo ali com desenhos ou origamis, por exemplo, né. E aí que tinha que ter alguma ferramenta de análise. Aí eu, comecei a ter contato com análise de dados. E é curioso, porque assim, quando eu era mais jovem, eu morria de medo de matemática. Alguma professora, professor meu lá no ginásio, quando eu era criança, deve ter falado alguma coisa: "Ah, o Tadeu não serve, né, para números e tal", e eu acreditei nisso. E na faculdade mesmo eu não achava tão interessante, assim, as aulas de estatística. E aí, durante a minha graduação, durante esse período que eu estava aprendendo a coletar os insetos em riachos, eu conheci uma pessoa que era um doutorando, que hoje é professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Fábio Roque, e ele me apresentou umas teorias, umas coisas mais teóricas, e eu nem imaginava que aquilo fazia parte da ecologia. Eu associava muito a ecologia a campo, né. E aí tinha aquela ideia, né, que muitos estudantes mais imaturos têm de associar a ecologia com movimento social, com movimento político, com Greenpeace, com manifestações, tal, né. Abraçar árvore, né, meio que um estilo de vida, né. E aí eu comecei a estudar mais teoria, né, teorias que se aplicavam mais especificamente aos riachos na época, e aí e uma consequência natural foi começar a estudar matemática. Porque boa parte das teorias mais sólidas, elas têm uma fundamentação matemática, muito forte, né. E aí eu comecei a falar: "Bom, então eu vou ter que aprender esse tipo de coisa", né. E aí eu comecei a achar interessante. E aí, assim, eu fui estudando naturalmente que eu fui estudando análises de dados que serviam para analisar os conjuntos de dados que eu estava coletando. Aí com o tempo eu comecei a achar interessante estudar outras análises, não só aquelas que eu estava precisando. Aí no meu mestrado, aí eu comecei o meu mestrado, e aí o meu projeto já era bem mais quantitativo, né, porque ele envolvia análise de séries temporais, que é um ramo da estatística diferente, mais complexo. Então eu fui ficando, assim, menos focado No campo? no campo, assim, eu ainda fazia trabalho de campo, mas, assim, menos focado na biologia dos organismos, assim, na coisa
específica de comportamento e de taxonomia, e eu comecei a perceber que se eu quisesse responder as perguntas que eu queria na época, que tinha a ver com tempos mais longos, escalas espaciais mais longas, eu ia precisar de conjuntos de dados maiores, e esses conjuntos de dados eles são complexos. E aí, por conta dessa complexidade, a gente precisa de ferramentas. E aí eu acabei aí no meu doutorado, aí eu fiquei mesmo super quantitativo, porque aí eu comecei a ter interesse em entender como as análises funcionam mesmo, eu não estava só usando as análises. E aí eu até, participei de alguns artigos que propunham novos jeitos de analisar. Completamente teórico aí. Isso, aí desenvolvimento de ferramentas mesmo, né. Olha, dá para analisar esse conjunto de dados para responder essa pergunta desse jeito, né. Então modificações de métodos, eu nunca inventei um método de análise, né, eu sempre usei ou modifiquei métodos existentes. E aí a vida foi me levando, né, para esse rumo e eu acabei, sendo contratado aqui na Unesp para uma vaga que previa o ensino de métodos estatísticos. Ah, e abraçou a causa. Então, assim, foi perfeito para mim, né, porque eu já gostava de entender, aí eu passei a ensinar, e aí foi interessante que eu realmente percebi que você aprende um tópico quando você tem que ensinar esse tópico, entendeu? Sim, claro. Nossa, é bonita a sua trajetória, Tadeu, e porque chama muita atenção, né, a gente é muito comum ver os alunos de biologia quase com uma aversão à matemática, à estatística, né, então é bonito também saber que você também começou um pouco com isso e foi desenvolvendo novas habilidades, né, ao longo da carreira. E aproveitando sobre isso, a gente fala muito que a estatística traz luz para a ecologia, né, para a interpretação dos nossos dados, mas o que que isso significa na prática para um profissional que trabalha com conservação da biodiversidade, por exemplo? Sim, e só pegando o gancho anterior, né, assim, quando eu vou dar aula, eu praticamente a primeira aula do curso é convencer, eu até conto para os estudantes um pedaço dessa minha trajetória, porque eu tenho que convencer o pessoal que: "Olha, abaixa um pouquinho esse escudo que tem na frente contra os números, né, me dá uma chance, né". Mas pegando essa analogia que você fez de luz, né, então assim, é como a estatística ela é um conjunto de ferramentas, né, então dá para entender, assim, como se fosse uma lanterna mesmo, que você quer entender o que que é real, entre aspas, do que é ruído, ruído no sentido estatístico, né. Então vamos pensar num exemplo assim, imagine que você, uma bióloga de campo, começa a detectar ou suspeitar que tem uma espécie que está desaparecendo, ou que as populações estão diminuindo, nas suas saídas de campo, né. Então você acha isso, né, aí você começa a contar para outras pessoas: "Olha, eu tenho uma percepção, eu acho que tal espécie, que é uma espécie importante e tal, ela está declinando, as populações estão ficando menores". Como que a gente, eh faz com que isso não soe como um achismo só, né. Então a estatística serve para você quantificar uma potencial tendência, identificar essa tendência, e aí você começa a ter, oportunidade de identificar, por exemplo, qual é a velocidade com que esse declínio está acontecendo. Esse aí é um declínio de longo, uma tendência negativa mesmo, ou ela é uma variação sazonal, por exemplo? Você não está vendo essa espécie no inverno, mas no verão ela está lá. Então a estatística ela tem essas ferramentas que permitem, por exemplo, separar um efeito sazonal de uma tendência de longo prazo, quantificar a taxa com que uma espécie está declinando, e aí você começa então a trocar um achismo por números associados à incerteza. A estatística sempre está associada a alguma medida de incerteza. Então mesmo que você encontre um declínio na tendência lá da população, vai ter uma incerteza associada, porque a natureza é muito variável, né. Então, por exemplo, imagina agora que você tem os números, você tem uma tendência que você conseguiu representar com a estatística e agora você está apta e pronta para conversar com alguém que faz gestão.
Ao invés de você chegar lá no pessoal da gestão, ou alguém, um tomador de decisão, ou até um político, alguém do legislativo, falar: "Olha, eu tenho uma impressão, eu acho que aquela espécie está declinando, a gente precisa, mudar alguma lei, ou mudar o jeito que a gente faz o manejo". Agora você tem dados, tendências, probabilidades, e a estatística, né, que é o ramo que hoje muita gente, tem interesse, que é o de fazer previsões. Né, que é assim, seria o, assim, o santo graal, assim, da estatística seria: "Olha, então agora eu entendi o que está acontecendo, e agora eu vou usar o meu entendimento sobre o que está acontecendo para fazer uma previsão. Olha, se nada mudar, essa espécie, por exemplo, em 20 anos ela desaparece. Ou se a gente mudar isso aqui, a chance de que essa espécie comece a se recuperar em 10 anos ou em 15 anos". Que dentro das mudanças do clima é algo fundamental. Fundamental, né. Então todas essas previsões climáticas, né, principalmente com dados observacionais, né, tem muita matemática, tem muita modelagem matemática, principalmente na climatologia, mas com os dados de campo, principalmente a estatística que a gente usa para resumir e trocar de um lugar de achismo para alguma coisa mais quantitativa, com tendências e incertezas. Então nesse sentido que eu acho que, ilumina, né, os padrões e as tendências, né. E é super importante ter esse embasamento lógico-racional. Tadeu, você comentou que você não estuda apenas uma espécie, mas você tem muitos estudos sobre insetos aquáticos. Queria saber um pouco sobre a conservação e manejo desses insetos e como eles são vistos na gestão ambiental. É interessante, essa pergunta, porque, assim, eles quase não são utilizados, principalmente, vou falar do Brasil agora, e os insetos aquáticos, eles fazem parte de um grupo, né, as pessoas classificam como invertebrados aquáticos ou até macroinvertebrados aquáticos, que foram os organismos que fizeram parte do primeiro índice criado no mundo para medir qualidade ambiental. Então, Indicadores. os bioindicadores, exatamente. Então, assim, um grupo de alemães no começo do século XX, eu acho que foi 1906, que eles detectaram que os rios na Europa, eles estavam ficando em condições, de qualidade ambiental muito pobres, muito degradados, né, um período, assim, pós-revolução industrial, as cidades estavam aumentando, e eles criaram um índice que chama saprobiótico, que era um índice que media a capacidade de um ecossistema de degradar a matéria orgânica. E aí alguns grupos foram incluídos nesse índice, e os insetos aquáticos estão entre esses grupos. Então desde então, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, há vários jeitos de medir qualidade e integridade ambiental em riachos foram desenvolvidos. Só na União Europeia hoje tem mais de 300 jeitos diferentes de medir, e boa parte desses jeitos inclui insetos aquáticos. Outros incluem peixes, algas, etcétera, né. Então, assim, a ideia dos insetos aquáticos como bioindicadores é assim: você tem muito conhecimento sobre a fauna, então imagina que você sempre encontra uma espécie A numa condição muito degradada, então que ela é uma tolerante, ela tem tolerância à degradação ambiental. E você dá um número para essa espécie, tipo, vamos imaginar num gradiente de 0 a 10, você dá 0 para essa, né, porque ela é muito tolerante, ou, né, ela, em contrapartida com as sensíveis, né. E aí você identifica uma outra espécie, a espécie B, está sempre só presente em condições muito, preservadas, e aí dá um valor para essa espécie, 10, né. E aí você consegue, através de uma equação matemática, criar um índice que vai representar a qualidade daquele local de acordo com as espécies que estão lá. Então boa parte da legislação na União Europeia e nos Estados Unidos usa, insetos aquáticos para tomada de decisão, tem a ver com monitoramento. E o monitoramento baseado nesse tipo de índice. Então tem previsto na legislação o uso de insetos aquáticos para fazer isso. Então, por exemplo, vou pegar um outro, caso na Nova Zelândia, que é onde eu estive recentemente. Lá eles têm um índice próprio, que tem um nome, e está na Política Nacional de, Águas Continentais. Seria o equivalente à nossa Política Nacional de Recursos Hídricos aqui. Então está previsto lá, por exemplo, alguém vai começar a produzir gado a produzir leite numa fazenda, e nessa fazenda tem rio. Então essa pessoa é obrigada, ela pela lei, a ter um levantamento e fazer um monitoramento da qualidade daquele ecossistema aquático baseado naquele índice. Então é uma ligação, assim, entre tomadores de decisão
política, né, da quem faz legislação e monitoramento, manejo e a ciência, né. Então, assim, por que que no Brasil isso está um pouquinho para trás ainda? Nós já temos vários índices propostos, eu até já publiquei, junto com ex-alunos, índices, né, que seguem aquela lógica. Mas nós não temos ainda na nossa legislação, eh, instrumentos normativos que prevêem o uso desses organismos para monitoramento e para tomada de decisão. É um grande desafio, né, porque assim, é um problema meio, eu não sei que vem antes, se é o ovo ou é a galinha, no sentido de, o que que falta? Falta mais ciência para ter mais índices melhores, ou falta legislação apropriada? Então assim, o que que vem antes? Eu estava conversando com um colega um tempo atrás da restauração florestal, e o estado de São Paulo, por exemplo, tem uma boa legislação para restauração. Tem, previsto lá quais são as espécies, quantas espécies que tem que, incluir nos projetos de restauração, e eu perguntei para ele: "Como que isso aconteceu? Foi o seu laboratório que foi gerando a informação e aí o poder público viu a demanda e incorporou, ou foi o poder público que falou: 'A gente precisa dessas informações, por favor, faça a ciência para nos dar'?" E ele não sabia dizer, ele falou: acho que foi uma coisa acontecendo junto com a outra". E para ecossistemas aquáticos isso não aconteceu ainda. O que nós temos para ecossistemas aquáticos é legislação específica, principalmente para definição do que é água potável, do que as estações de tratamento têm que fazer, tudo baseado em coliformes fecais e outros índices, né, que são, quantitativos, né. É, porque eu imagino também a retirada desses insetos de determinado ecossistema deve impactar todas as redes ecológicas dali. Os insetos aquáticos são usados nesses, índices, porque eles são numerosos, têm muitas espécies, eles têm um gradiente de tolerância diferente e eles têm um papel fundamental, Sim, né, no funcionamento do ecossistema. Basicamente, eles conectam a produtividade primária, a energia, com os bichos maiores, os peixes, então interessante. então processam matéria, né. Sem inseto aquático, os riachos seriam pilhas de folhas e troncos, né, É, porque são esses bichos que processam essa matéria. tem muita importância. E ainda falando sobre esses insetos, em um estudo publicado na revista Ecology, vocês mostram que a comunidade de insetos aquáticos no Brasil é menor que a da Finlândia. E isso faz com que elas sejam mais afetadas por variações aleatórias. Por que isso acontece? Para quem é leigo, o que que seriam essas variedades aleatórias? Então, tem uma história interessante relacionada a esse artigo, que ele não estava previsto. Eu estava coordenando um projeto de cooperação internacional junto com um grupo da Finlândia, e a gente estava interessado em outra coisa, a gente estava interessado em mudança do uso do solo, em bacias hidrográficas, na região boreal lá da Finlândia, aqui nos trópicos. Então, assim, o projeto estava todo delineado, a gente coletou 100 riachos aqui no Brasil, e 100 riachos na Finlândia, de um jeito padronizado. A gente nem estava com isso no radar, né. E aí eu estava estudando, uma teoria em ecologia que diz que, se, populações são muito pequenas, com poucos indivíduos, né, isso é uma teoria emprestada da genética de populações, na verdade, né, que eventos aleatórios, que é o que acontece ao acaso, por exemplo, hã, uma fêmea de um peixe morreu antes de se reproduzir. Então isso tem um efeito para a geração seguinte, né. Então imagina que isso acontece numa população que tem 3 indivíduos. O impacto é muito grande, né. Agora, numa população que tem 1000 indivíduos, uma fêmea morre antes da reprodução, não tem um efeito, muito grande. Então assim, bem, emprestado lá da genética de populações. Então essas variações aleatórias, que é morrer antes de reproduzir, que não tem nada a ver com o ambiente, com a temperatura, então, em populações pequenas, elas têm um efeito desproporcional. E aí essa teoria na ecologia de comunidades diz que se muitas espécies têm populações pequenas, a comunidade toda, ela fica à deriva, ela pode ficar à deriva, porque você não consegue prever para onde ela vai, porque não é o ambiente mais que é a força motor, né, não é mais a temperatura, a quantidade de energia, né. Então essa espécie, essa comunidade ou essas populações, elas podem tanto diminuir, como elas podem aumentar, mas é que é muito difícil prever, porque são eventos aleatórios que estão causando isso, né, e eventos aleatórios acontecem no nível individual, então é muito difícil fazer essa previsão. Então eu estava estudando isso, eu falei: "Ah, interessante, né, como que dá para medir isso, né?" E aí, por acaso, mais uma vez o papel do acaso aí, eu notei
que quando eu colocava num gráfico o tamanho das comunidades dos 100 riachos da Finlândia com os do Brasil, era um gradiente perfeito de tamanho. As maiores comunidades aqui no Brasil eram do mesmo tamanho das menores na Finlândia. Então era quase que uma reta, assim, ó, Brasil, 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 100 riachos brasileiros, aí a maior delas, sei lá, com 500.000 indivíduos, era a menor lá Olha, na Finlândia. Aí eu falei: "Ah, que interessante, dá pra gente analisar isso à luz daquela teoria". E aí a gente fez previsões sobre, então a gente acha que se isso é verdade, se isso está acontecendo mesmo, aqui no Brasil, aqui nos trópicos, as comunidades devem ser mais variáveis no espaço, por conta desses eventos aleatórios, você não sabe para onde vai, do que lá na Finlândia. E aí a gente confirmou isso. E aí foi o primeiro artigo empírico desse tipo, com esse tipo de ecossistema. E aí isso acabou gerando uma linha de pesquisa dentro do meu laboratório. Eu me interessei muito pelo assunto. Chegou uma aluna de doutorado logo um tempo depois, se interessou pelo assunto também. Ela confirmou isso com peixes e agora usando uma base global, então não é só Brasil e Finlândia, e ela conseguiu demonstrar que quando isso acontece, existe um desacoplamento da força do ambiente nas comunidades. Então isso tem uma implicação muito grande para o manejo, porque imagina você tentar manejar algo que é imprevisível. É muito mais desafiador, né? Então por isso que é difícil, por exemplo, manejar populações que estão em declínio, porque as populações são muito pequenas. Então você tem que trabalhar em primeiro aumentar a população para depois deixar o ambiente, fazer o seu papel, né. Então foi interessante que o acaso, nesse caso, tinha um papel importante na pesquisa e teve um papel importante no jeito que eu conduzi uma linha dentro do meu laboratório. legal, muito Que interessante. legal, professor. Agora vamos mudar um pouco de tema e vamos continuar falando de ciência, mas principalmente agora dessa articulação da ciência com outras pessoas envolvidas. Você foi recentemente integrado ao CEPID, o CEBIOClima, daqui da Unesp também, e você assumiu a função de coordenador de integração do centro. Conta pra gente como que é isso, quais são os desafios, você está muito animado, muito preocupado? Não, então, assim, foi uma surpresa muito boa quando eu voltei para Nova Zelândia e eu passei lá na Patrícia para bater um papo, assim, né, fazia tempo que eu não via, e aí ela fez o convite e me pegou completamente de surpresa. E aí, naturalmente, eu me senti muito honrado e falei: "Uau, caramba, né, deixa eu entender como que é isso", porque, assim, eu sabia que era um desafio grande, eu estava reconstruindo o meu espaço aqui, porque eu tinha ficado 2 anos fora. E aí ela me convenceu que era importante ter esse núcleo de integração. Então, assim, o CBioclima é um centro muito grande, né, mesmo entre os CEPIDs financiados pela FAPESP, eu acho que é o maior, porque o tema é um tema que inclui muita gente, ele é multidisciplinar, dá para incluir bastante gente trabalhando em diferentes frentes. Então isso é muito bom, porque você tem um centro grande, muita gente fazendo pesquisas interessantes e diferentes, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque a gente não quer que o centro seja, eh, um conjunto de pesquisas individuais das pessoas, né, ou dos PPs, ou dos PAs, ou dos alunos, né. A gente gostaria que tivesse uma consequência do centro fosse aumentar a colaboração entre as pessoas, né. Então, assim, como é que faz isso? É um baita desafio mesmo. E aí veio a ideia de pensar na integração. Né, então assim, é um desafio. Eu não sei exatamente tudo como que eu vou fazer isso, a gente tem ideias, Planejado algumas estratégias? tem algumas estratégias, né, então, por exemplo, para mim, o o grupo de pessoas que talvez seja mais, menos desafiador de trabalhar agora são pessoas mais jovens. Então, porque ainda estão formando as suas linhas de pesquisas, elas estão abertas a novas colaborações, a aprender novos assuntos que um pouquinho fora da caixinha que essas pessoas trabalham. Então eu estou organizando um evento de integração com pós-docs que estão o pessoal que é bolsista de pós-doutorado, o TT5 também, que ou estão diretamente associado ao CEPID via bolsa do CEPID ou indiretamente. Então, assim, a ideia é botar esse pessoal junto durante um dia, 2 dias para se conhecerem,
E aí eu espero que aconteçam coisas do tipo: "Olha que interessante, essa pessoa trabalha com uma teoria ou com uma ferramenta ou com um grupo que eu tenho interesse também, mas eu não sabia que dava para fazer tal coisa", e aí as colaborações e a criatividade dessas pessoas, né, fomentar novas, colaborações. Depois tem um outro foco em que os PAs, né, os pesquisadores associados, que eles entendam o papel deles, né, no centro. Então eu também estou trabalhando com o pessoal da comunicação, um jeito da gente se comunicar com os PAs, que é um número grande, entender como que eles veem a sua própria participação no centro e entender como que a gente pode colocar esse pessoal junto trabalhando. Então, assim, isso tudo passa por entender, interesses comuns, tendências em pesquisa no social da biodiversidade e mudança climática, entender demandas. Tem gente que precisa de equipamento, tem gente que precisa de expertise, tem gente, imagina o seguinte, que tem gente trabalhando com genômica. Eu não entendo nada de genômica, então eu nem sei o que é possível fazer com genômica. E aí imagina que o Maurício, ele fala assim: "Olha, tá vendo esse negócio que você tá fazendo com as populações menores e pequenas? Dá pra gente fazer isso com uma ferramenta que eu tenho no meu laboratório de um jeito muito mais preciso". Por que que eu não consigo pensar nisso? Porque eu não entendo desse assunto. E aí, se você está colaborando com uma pessoa que entende e tá todo mundo dentro da mesma sala trocando ideia, a chance é que a gente pense em algo, conjuntamente. Então, assim, o que eu gostaria mesmo é que o meu papel no CEPID fosse, assim, de mudar um pouquinho o jeito que as pessoas estão fazendo a sua própria, né, pesquisa para ampliar o jeito que elas estão colaborando dentro do centro. Todo mundo colabora, né, na ciência, né, só que você colabora com pessoas que fazem coisas parecidas com as suas. Então, assim, o grande desafio, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, é tentar criar novas colaborações que não existiriam se não fosse o CBioclima. Sim. É promover novas articulações, na verdade, que eu acho que esse é o grande desafio, né, articular que essas pessoas conversem, que Sim. esses grupos conversem. E acho que é uma ponte exatamente do que você tinha falado sobre, os insetos e os tomadores de decisão, né, em que momento isso se conecta, tem que ter uma articulação, né, e alguém que faça essa ponte entre falando em conversas. Vamos para a próxima pergunta. Se que outro desafio que você está passando agora é você como coordenadora do programa de pós-graduação em Ecologia e Biodiversidade. Como tem sido essa experiência? Pois é, novamente, né, eu já fui coordenador, né. Eu fui coordenador de 2017 a 2021, foram 4 anos de coordenação e foi um período, assim, eu considero, meu maior feito de gestão acadêmica foi coordenar o programa naquele período, porque foi naquele período que a gente fez a fusão de 2 programas de pós-graduação que existiam aqui na Unesp. Existia um programa super tradicional em zoologia, que existia há mais de 30 anos, e tinha o programa de ecologia na época, chamava Ecologia e Biodiversidade, só que eu até ajudei a fundar aqui, que a gente começou em 2013. Em algum momento a gente achou, né, tinha uma CAPES, né, tinha estava reorganizando a própria área, já tinha reorganizado a própria área, e a gente achou que tinha muita coisa em comum entre esses 2 programas, a zoologia e a ecologia. Muitos docentes estavam credenciados nos 2. Os alunos faziam disciplinas em um ou em outro programa, alunos da zoologia, estudantes da zoologia faziam na ecologia e vice-versa. Então a gente pensou em unir forças, né. Só que como é que faz uma fusão de programa de pós-graduação? A pró-reitoria da Unesp não sabia, nem a própria CAPES estava preparada para isso, né. Então naquele momento a gente ajudou a própria, pró-reitoria a pensar fusões dentro da Unesp. E a gente ajudou a CAPES também, nós como programa e pró-reitoria, a preparar novas fusões. Então, assim, um orgulho imenso que o nossa fusão foi a primeira na Unesp e uma das primeiras na CAPES. E agora depois disso, várias outras fusões. Então a pró-reitoria abraçou essa ideia de fazer fusões, porque é uma ideia interessante, você aumenta o programa, você aumenta a força do programa. Eh, e aí uma consequência, né, maravilhosa da nossa fusão foi que nós pulamos de conceito 4 para conceito 6, né. A CAPES tem essa avaliação que eles fazem a cada 4 anos e através dessa avaliação e desse conceito que a CAPES, que é uma agência dentro do Ministério de Educação, que eles distribuem bolsas e recursos para os programas, é um gradiente esquisito de notas que vai de 3 a 7.
né, e a gente era nota 4 e a gente pulou para 6, que é uma coisa muito rara também, assim, acho que aqui na Unesp nunca tinha acontecido, até onde eu sei. Então isso foi assim, todo mundo ficou muito feliz e eu fiquei as pessoas que estavam comigo na fusão, coordenando a fusão, né. Ficou o Instituto de Biodiversidade, né. Não, aí ficou programa de pós-graduação em biodiversidade, em ecologia, biodiversidade e evolução. E aí a parte da evolução para integrar o pessoal da zoologia. Então assim, eu gosto de fazer a coordenação, ela é super desafiadora, porque, né, a gente está lidando com pessoas e tem muitas responsabilidades que eu não tenho treinamento, por exemplo, fazer manejo do orçamento, né, que é um orçamento do público, né, então a gente recebe um orçamento, esse tem regras para uso, então para atender alunos, para atender docentes. Então assim, eu tenho que, por exemplo, ir ao banco, fazer depósitos. A gente vai apoiar um estudante que vai para um congresso em Manaus, né, e a gente decidiu pagar a passagem aérea para esse estudante. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ir lá no banco com o cartão, fazer o pagamento disso, né. Então, assim, a coordenação, ela tem uma parte acadêmica, que é pensar as disciplinas, pensar as tendências, a gente está publicando bem, como é que os estudantes estão, desenvolvendo suas teses. Mas tem uma outra parte por trás, assim, das cortinas, né, que é uma parte, trabalhosa de gestão mais administrativa também. Essa, assim, eu não gosto tanto, mas, assim, a gente, tem que fazer, tá aí. Sim, é super importante para os alunos terem acesso a recursos, financiamento, muito importante para a formação. Mas assim, o programa tá caminhando super bem, então assim, a roda tá girando de um jeito muito, azeitado, digamos assim. Então assim, todo mundo tem feito um trabalho excelente, docentes, discentes, a parte de apoio, técnico também. Então assim, é só tocar mesmo as coisas. Naturalmente a gente tenta melhorar uma ou outra coisinha que não tá funcionando, uma regrinha que não tá funcionando para os alunos, um prazo que não tá funcionando, mas assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, assim. Bom, você comentou com a gente aqui, a gente também falou durante a entrevista que você morou 2 anos fora, na Nova Zelândia. Será que você consegue comentar bem brevemente com a gente o que que isso representou profissionalmente para você? E se tem tantas diferenças entre fazer pesquisa no Brasil e fazer pesquisa lá fora? Essa foi, assim, a jornada mais doida que eu fiz na minha ponto de vista profissional e pessoal também, né, então eu não fui fazer um estágio lá, né, eu fui contratado mesmo por uma universidade, então eu me candidatei, não é que eu estava insatisfeito aqui na Unesp, não, eu estava a fim de ter um novo desafio na minha vida, e aí eu me candidatei para uma vaga lá, passei pelo processo seletivo e fui trabalhar lá como professor, como parecido com o que eu faço aqui, né. Então assim, a primeira choque, assim, não é um choque, né, mas assim, o primeiro desafio foi, assim, trabalhar num lugar que você usa uma outra língua, né. Então, assim, eu estava dando aula em inglês e eu estava dando aula dos métodos estatísticos também, né, então, assim, é um assunto complexo, mais esse nível de complexidade da língua, né, mas como eu já dominava esse assunto e dava aula há muito tempo aqui, foi relativamente tranquilo. Mas, assim, aí tem a interação com os alunos, o jeito de interagir é diferente, né, como a cultura é diferente, cultura no sentido de jeito de ser, então, assim, primeiro ano eu pus, assim, muita energia, né, eu tive que gastar muita energia para me adaptar, né, e aí não deu, super certo, né, assim, de um modo geral, as universidades no mundo elas funcionam de jeitos parecidos, assim, o organograma é meio parecido, né, tem o equivalente a um reitor lá, uma reitora, tem os institutos, lá tem outro nome, dentro dos institutos tem os departamentos, lá tem outro nome, então tem mais ou menos isso. Tem as coordenações, os programas de pós, então, assim, essa parte não foi tão desafiador. O desafio foi, entender como se comportar, como que as pessoas se comportam, é diferente, né. Então, assim, o jeito de fazer pesquisa, eu diria que é um pouco diferente, porque especificamente lá na Nova Zelândia, a burocracia é um pouco menor, e a Nova Zelândia é um dos países em que a confiança entre pessoas é muito grande. Né, então as pessoas dá para tem uns índices que, né, eles têm dá pra medir a confiança no entre as pessoas, confiança no governo, mesmo a confiança do governo é muito alta, tal, tá. Então isso tem a ver também com, assim, muitas das coisas lá são feitas baseadas na confiança. Então aqui, por exemplo, se você uma prestação de contas aqui, ela é muito mais complexa do que uma prestação de contas na Nova Zelândia.
Então, ou coisas simples do tipo agendar férias. Agendar férias na Unesp é um processo que envolve chefe de departamento, o próprio instituto, tem uma série de procedimentos que você tem que fazer. Lá eu só comunicava, eh, "Olha, eu tô saindo de férias". "Ah, tá bom, só não sai de férias quando você estiver dando aula". Então, assim, era muito baseado na confiança mesmo, né. Eh, então, assim, são pequenas diferenças aqui e acolá que, de um modo geral, eu achei que tornava um pouco mais fácil, assim, o jeito de fazer pesquisa. Tinha desafios também enormes, né, é um país pequeno, então não tem, grandes agências de fomento, então, assim, o essa paisagem, assim, de financiamento de pesquisa é mais difícil lá, é bem mais difícil conseguir financiamento. É um país menor, tem menos alunos também, então os laboratórios tendem a ser, menores. Mas, assim, de um modo geral, eu Foi positivo. foi super positivo, assim, eu me desafiei, eu consegui aquilo que eu queria, deu tudo certo. No segundo ano as coisas já estavam fluindo super naturalmente, e assim, enquanto no primeiro ano eu suava um monte de calo, não dormia direito antes de uma aula, já no segundo ano eu já estava fazendo piada dentro da sala de aula e já estava, assim, interagindo de um jeito muito mais relaxado com os estudantes, que é o que acontece com qualquer um, né. Quando eu cheguei aqui na Unesp eu também ficava super nervoso antes de uma aula. Hoje eu ainda fico, mas assim, você fica mais tranquilo, né, conforme você vai, Se ambientando de aqui, né. é. Mas assim, de um modo geral, assim, você tá trabalhando com pessoas dentro de uma universidade, então assim, não é tão diferente assim, né, então isso facilita também, né, se fosse para eu ir para lá e trabalhar numa outra área completamente diferente, eu ia ter que aprender muito mais, coisas, né, então assim, foi muito doido, foi muito desafiador, tal, mas eu consegui fazer o que eu queria lá, Legal. que era me desafiar. Tadeu, ainda falando sobre pessoas, pesquisa, laboratórios, você coordena o Laboratório de Análise e Síntese em Biodiversidade aqui na Unesp. Você pode falar um pouco sobre as principais pesquisas em andamento? Sim, sim, claro, claro. São uma linha de pesquisa que ainda está em andamento, foi essa que a gente conversou, sobre o efeito desses eventos aleatórios na biodiversidade, é algo que eu quero entender, né. Então uma das previsões de mudanças climáticas e mudanças ambientais é que as populações vão ficar menores, né. Várias populações vão sofrer, reduzir tamanho, então eu imagino que uma previsão que eu faço é que vai ficar mais difícil de prever o que vai acontecer. Então tem uma linha que é essa, ela envolve trabalhos de campo, experimentos manipulativos e modelagem, né. Mas o meu laboratório, assim como a minha carreira, ele muda muito rápido, assim, então eu não tenho como eu já não estou mais associado a um grupo, né, assim, eu tenho meu treinamento lá com insetos aquáticos e riachos, é o ecossistema que eu gosto de trabalhar, mas eu não imponho isso aos estudantes. Então, tem uma linha no meu laboratório que ela fica meio aberta, que eu tento tirar proveito, fazer com que os estudantes tirem proveito do seu próprio histórico. Então, se chega alguém lá que já entende de baleias, eu não vou falar: "Olha, aprende a identificar insetos aquáticos aqui". Então eu tento trabalhar com essa pessoa. Então isso é muito bom, porque eu vou aprendendo um monte de coisa e vou trabalhando com diferentes temas. Então eu já orientei trabalhos com baleias, com baleia jubarte, com espécies invasoras, com plantas invasores, com, parasitas em peixe. Então, assim, o meu laboratório é meio mutante, no sentido que eu vou meio que adaptando algumas linhas de pesquisa conforme as pessoas vão chegar. Naturalmente que eu tenho as minhas linhas preferidas e eu não vou propor um projeto de ciências sociais, por exemplo, não é o meu treinamento, então é dentro da linha de análise e síntese em biodiversidade, o uso de métodos quantitativos, isso é inegociável, né, então, assim, todos os projetos têm um componente quantitativo grande, eh, então, assim, mas de um modo geral e agora o que está acontecendo é essa parte de previsão e o papel dessas variações aleatórias na natureza, e tem uma outra linha forte, do laboratório, que é a que me acompanha há mais tempo, que é entender o papel de fluxos espaciais na estruturação da biodiversidade. Então, assim, eu quero entender como conexões não óbvias, principalmente, entre ecossistemas, têm efeito na biodiversidade. Então, tem um estudante agora de mestrado, o Matheus, ele quer entender como que coisas que acontecem dentro do riacho
afetam a polinização de plantas terrestres, Uau! que aparentemente são sistemas completamente desconectados, mas não, os insetos que vivem nos riachos, eles emergem como adultos aéreos e eles podem ser presas ou predadores ou outros organismos que interagem com os polinizadores ou com os próprios polinizadores. Então, assim, já tem uma evidência sugerindo que o que acontece dentro da água afeta o que acontece dentro da terra e vice-versa. Então, tem uma linha do laboratório que é muito focada, né, em entender essas conexões entre ecossistemas aparentemente desconectados, mas que na prática são conectados. Uhum. Bom, nós já vamos encerrando a nossa entrevista aqui, que foi muito legal. Confesso que diminuiu assim, uns 7% meu trauma de estatística. Foi verdade essa conversa, mas a gente precisa conversar mais sobre isso. Professora, a gente sempre encerra a nossa entrevista pedindo uma dica de ou um livro, ou uma série, um filme que você acha legal, que você gostaria de compartilhar com o pessoal que está ouvindo. Claro, eu trouxe 2 sugestões, uma não está dentro dessa lista, que é um podcast, pode ser um rival de vocês. Concorrente, é amigável. É um podcast que chama assim, é uma rede, na verdade, né, o nome do podcast chama Freakonomics Radio, né, é uma rede, eles fazem não só, podcast, e assim, eles tratam de qualquer assunto que possa ser investigado com evidências científicas, pode ser discutido com evidências científicas, então pode ser assim, eu escuto quando eu estou dirigindo, um deles recente que eu escutei, assim: "Por que que as pessoas casam?". Então dá para analisar isso do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de exatamente, tem evidência, né, aí eles trazem pessoas que têm diferentes visões, das ciências sociais, economistas, antropólogos e antropólogas, e aí fazem conexões com séries e então é super interessante. Um livro que eu estou relendo, e eu não sou muito de reler livros, mas eu li esse livro durante o primeiro ano da pandemia, e aí a nossa cabeça estava toda meio pulsada, né, e aí esses dias eu estava pensando que eu não lembrava do livro, eu falei: "Vou reler", né, chama Sobre os Ossos dos Mortos, é de uma escritora polonesa chamada Olga Tokarczuk, e ela é ganhadora do prêmio Nobel de literatura, ela ganhou o prêmio Nobel de literatura uns anos atrás, e conta um pouquinho da história, assim, é um romance no sentido literário, né, então tem uma investigação policial sobre mortes que estão acontecendo de membros de um grupo de caça. Ela é uma personagem excêntrica que mora meio assim perto da floresta e ela tem uma relação, conflituosa com desses membros desse grupo de caça, e essas pessoas começam a morrer e ela acha que são os animais se vingando. Então, assim, naturalmente que tem a história principal, assim, mas de pano de fundo tem uma discussão, uma reflexão interessante sobre como as pessoas se relacionam com a natureza, e é um livro, assim, super bem escrito, naturalmente, que é uma escritora super premiada, mas de um assunto interessante também pra gente. Obrigada, Tadeu. A gente queria agradecer muito pela sua participação aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer. E esse foi mais um episódio do podcast Café Consciência. Você pode ouvir os outros episódios pelo Spotify ou assistir pelo nosso canal do YouTube do Cbioclima. Nos acompanhe também pela página cbioclima.org e pelo Instagram @cbioclima. Lançamos novos episódios toda primeira terça-feira do mês. Até mais!